você diria que o Hume seria um Cicerone da filosofia moderna em relação a um ceticismo prudente? Seria dessa forma? Você colocaria dessa forma? Sim, eu ia chegar agora lá, né. Bem, eu apresentando esse quadro inicial do que seria como o Hume é visto, né, agora eu vou tentar, pensar o ceticismo do Hume de outra maneira, porque o que historicamente, surgiu depois, né, do que a gente conhece pelos livros didáticos é isso. A história é um pouco mais complexa do que isso, né, porque logo depois que Rumi lançou o tratado, ele realmente, por uns filósofos da época, né, que hoje são totalmente desconhecidos, né, quase que totalmente desconhecidos, que é o Thomas Reid e James Beat, eles, eram conhecidos como filósofos da escola do senso comum. Esses filósofos eles tiveram uma leitura cética radical do Hume, um pouco mais detalhada do que o Kant ofereceu, mas teve muita influência na Alemanha. Kant era alemão, né? E essa influência, né, de que o Hume e o Berkeley também, né, eram céticos radicais que suas respectivas filosofias levariam ao ceticismo radical, ficou bastante eminente à época, e e isso e essa caricatura, digamos assim, de um cético muito radical, ela se perpetuou, de um modo muito, eh se perpetuou. Acontece que o Hume, pelo menos na minha leitura, ele é realmente um cético. Mas o que que é ser cético, né? Cético é um cara que duvida de tudo, que não acredita em nada, ou ou pode ser entendido como outra coisa? Bem, eu bem, minha leitura é que ceticismo, pode ser lido de uma maneira diferente. Eh, não é uma coisa que eu estou inventando, é uma coisa que já existe, mas é importante que a gente converse sobre isso. Bem, historicamente, né, a gente tem dentro da filosofia uma noção de cético que é um pouco diferente do senso comum. Geralmente, o senso comum fala de cético aquele camarada que é descrente, que duvida de tudo, que não acredita em Deus, que não acredita em si mesmo, que não acredita em nada, né? Eh, mas dentro da filosofia, ceticismo é uma postura filosófica que tem implicações bastante interessantes, né? Que consiste numa postura, né, eh, digamos assim, de uma integridade intelectual, de você não afirmar e nem negar aquilo que você não sabe ou mesmo tem investigado, não tenha chegado numa conclusão ou num dado conclusivo, né. Por exemplo, um filósofo, após investigar sobre um assunto, dali ele não conclui nada, ao invés de afirmar ou negar, ele suspende o juízo. Isso aí se chamaria eporré, né, atitude suspensiva do cético. E, essa pelo menos é uma atitude muito, ligada à tradição pirrônica, né, de Pirro, né, ainda lá na antiguidade, né, que depois, junto com o seu discípulo Sexto Empírico, mas, essa tradição, eh, ela conflita com uma outra, né, não diretamente, mas historicamente, com o ceticismo acadêmico, né. E esse ceticismo acadêmico é o que, em geral, eu associo mais a Hume, embora isso também não seja muito consensual entre os intérpretes, né.
Eh, e o Cícero, né, que é um filósofo, da antiguidade, ele bebeu muito, né, no ceticismo acadêmico, né. Alguns autores vão dizer que o Cícero é estoico, outros vão dizer que ele é um cético acadêmico. Eu tendo a ver o Cícero mais como um acadêmico. Esse termo cético não existia naquela época, assim, é como hoje a gente usa, né, o cético, né. Existiam os pirrônicos e os acadêmicos, né. E a gente entende essas seitas ambas como céticas, né. E elas têm como característica, essa atitude suspensiva, embora com cada uma delas tenha uma maneira de ver essa suspensão do juízo, né, que seria essa atitude, né, prudencial, né, de não afirmar e não negar aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico, modernamente, que vai servir para a gente entender um pouco os problemas do Hume. O problema sobre a existência do mundo externo, né, se há um mundo fora da mente, é um problema clássico, né, a gente vê no Matrix, né, em filmes, né, abordam muito o problema de uma realidade fora da mente. O cético seria aquele que diria que que após uma investigação, ele concluiria que essa questão é impossível de responder, ou pelo menos não temos elementos até o presente momento para afirmar ou negar se existe um mundo externo ou não. Pelo menos do ponto de vista metafísico, a gente não tem bons argumentos para afirmar sobre a existência do mundo. A gente pode assumir a existência do mundo apenas como uma crença prática, ou seja, uma crença que eu tenho que atende bem os meus propósitos de viver, até porque ninguém vive supondo que o mundo não existe, né? Só poderia até morrer. Mas, como conhecimento absolutamente seguro, eu não tenho essa certeza, então eu suspendo o meu juízo. O cético basicamente faz isso com as questões filosóficas. Ao invés de ele dar um posicionamento dogmático sobre essas questões, ele suspende o juízo. Nesse sentido, o Hume parece é, 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 ser um cético, ou seja, ele suspende o juízo sobre várias questões filosóficas, por quê? Porque ele acredita não ter uma resposta perfeitamente segura para essas questões, né? Mas ele também não acha que essas questões sejam irrelevantes, que jamais a gente poderia, ou melhor, que a gente deveria abandonar inteiramente filosofia, porque daí nada a gente poderia produzir de seguro e duradouro, né. É mais ou menos isso. Eu acho que eu falei muito, mas pelo menos eu consegui. Não, você não falou muito, não. Eu estou achando muito interessante. Ah, tá. Inclusive, eu queria dar a linha para você. Pode continuar falando aí. Assim, é porque a primeira questão era sobre a discriminação, como um critério, né, cético, né. Qual critério de discriminação entre verdadeiro e falso cético teria se ele suspende o juízo, né? Por exemplo, como é que ele poderia escolher entre A e B se ele não sabe se é A ou se é B, né? Como um critério prático, já que ele não sabe metafisicamente se há um mundo externo e ele acredita no mundo externo por um viés apenas pragmático, então, de alguma maneira, o cético ele ainda possui um critério de discriminação que, em termos dentro da filosofia, a gente chama de epistêmico, né. Que seria um critério epistêmico? O critério epistêmico é aquele que te dá condições, né, de afirmar que uma proposição ela é verdadeira, né. Por exemplo, eh, 2 mais 2 é igual a 4 e eu sei que isso é verdadeiro, aí é uma razão
que é uma proposição que atende, por exemplo, os princípios da lógica. É uma razão, né, epistêmica que parece que 2 mais 2 igual a 4 atende muito bem, né? Não fere o princípio de não contradição, por exemplo. Bem, agora o cético ele acredita, por exemplo, que é possível duvidar dessas proposições e talvez essa dúvida ela atinja uma tal magnitude que a gente não tem uma resposta segura para essas questões, né? Eu vou tentar dar um exemplo aqui muito interessante que que não é chega no Hume, mas de outro modo. O Descartes, na meditação metafísica, ele chega a duvidar das proposições matemáticas, né? Na primeira meditação, ele chega a pensar num Deus enganador. E esse Deus enganador poderia ter nos criado de tal modo que quando a gente pensasse que, sei lá, 3 mais 4 formasse 7, na verdade seria apenas um engano do nosso entendimento, porque o nosso entendimento de antemão é enganoso porque a gente foi criado para se enganar sempre. Então, qualquer tipo de proposição, qualquer tipo de diferença que a gente possa fazer, na verdade, poderia estar sujeito, né, contaminado com o ardil, né, do Deus enganador, que ele produziu a gente o tempo todo para ser enganado. Então, a gente não saberia ao certo se, se ao associar 3 e 4 daria 7. A gente, com o nosso entendimento precário, a gente não teria uma base segura para ter, digamos, 100% de certeza que isso está correto. A gente não sabe, né? Poderia ser o caso que a gente estaria errando, né? E como a gente vai saber que isso é verdade, que isso é um conhecimento seguro? Esse que é o problema. Se a gente não tem, se o nosso entendimento é sempre falível, não dá para saber. O Descartes, ele, como a gente conhece a obra dele, ele vai tentar é, refutar essa dúvida, né? Mas autores do século XVII, como Daniel Pierre Way e o próprio Bailey, eles vão retomar esse tipo de argumento dentro da obra deles, retomando, né, o próprio problema do Deus enganador, né? Eles não diferenciam muito o Deus enganador do gênio maligno. Eu acho que eu não vou entrar em detalhes aqui, senão vai ficar muito longo, né? Mas eles não diferenciam muito, mas o ponto é que aquela evidência inicial ela é destruída. E se você não tem um entendimento capaz de acessar a verdade, então você acaba até mesmo nessas proposições bem simples, matemáticas, imagine sobre coisas um pouco mais difíceis de conhecer, como, por exemplo, sei lá, se realmente eu estou falando com Deodato, ou posso estar falando com algum cientista maluco que está controlando meu cérebro dentro de uma cuba, não sei. Pode ser um gênio maligno, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma produção mental da minha cabeça. Na verdade, não existe Deodato. Isso pode ser um delírio meu. Como é que eu vou saber? Meu entendimento ele é precário, ele é duvidoso. Eu não vou ter certeza de nada. Bem, se isso for o caso, então eu não posso ter uma certeza absoluta de todas essas coisas, né? Eu apenas me guio por essa crença pragmática que me permite existir, se é que eu estou existindo de fato, né? Eu posso ser, sei lá, não sei, uma, uma, A projeção. uma projeção, sei lá, um sonho, né? O, Posso não o- estar existindo no mundo, posso estar morto, né? Posso estar dormindo. legal, legal. Mas Wender, deixa eu te interromper, me permita.
Vamos voltar naquela pergunta que eu fiz lá, embora você até já tenha respondido, mas eu queria que você trabalhasse um pouco mais. Você É entende, porque eu então, é, você entende, vai falar. então, que o David Hume, ele contribuiu e foi um cicerone para a filosofia moderna no sentido de trazer um ceticismo prudente ou não? Como é que é isso? Eu tinha respondido ela indiretamente, né, Uhum. mas é na verdade eu ainda estou falando sobre isso, é porque eu não acabei. Que a gente vai falando tanto, né, que pare Eu tô gostando demais, cara. Estou gostando muito. é Pode é continuar. às vezes a cadeia de raciocínio vai se perdendo o ponto inicial, né. Mas, Uhum. eu ainda estou falando sobre isso, né. Tudo que eu quero dizer aqui, sobre essa dúvida radical, é exatamente que quando, não temos essa certeza segura, é prudente que a gente não afirme dogmaticamente sobre certas questões, ou melhor, sobre qualquer coisa que for. Por quê? Porque pode ser que a gente esteja enganado, pode ser que seja um gênio maligno colocando algo na nossa cabeça, né, coisa do gênero. É claro que o Hume ele não usa o gênio maligno como um paradigma, né, mas a obra, o Tratado da Natureza Humana, ela não é uma obra que começa, ela é uma obra muito interessante, porque o Hume ele não começa com ceticismo, né. O ceticismo ele aparece na obra dele, em alguns em uma parte apenas, nunca é algo integral, assim, aparece aqui e acolá. E aparece aqui e acolá de uma maneira que o leitor ele não esperava. Quem lê tanto é que, por exemplo, quem tem uma leitura de um pouco superficial, nem às vezes nem chegou a ler a parte realmente cética da obra. Às vezes lê alguma coisa do Hume e acha que aquilo é o ceticismo dele e nem é. Por exemplo, o problema da indução, né. Às vezes não tem pouco do que realmente são os argumentos mais radicalmente céticos, né. É, Wendel, você entende que o Karl Popper leu muito Hume? não, sim. O peru indutivista dele morre no Natal, você sabe, né? O lance desses autores, né, é que eles leem o autor para os seus respectivos propósitos, né. E às vezes a gente perde um pouco a beleza do próprio autor quando a gente tem uma leitura, eh, como é que é? É de Superficial. segunda mão, Uhum. sabe. Às vezes é importante você ler o autor de primeira mão para poder entender, como é a beleza dele. Por exemplo, estava falando agora do Descartes, porque eu queria chegar no onde que então que estaria esse ceticismo do Hume, é justamente aí, né, no que eu estou falando, sobre na própria precariedade do entendimento. O Hume ele concorda com essa tradição cética pós-cartesiana que levou aquela dúvida do Descartes ao extremo, né, porque para eles, ao contrário do Descartes, essa dúvida é impossível de ser superada. O Hume ele concorda que alguma dúvida cética é impossível de se responder. Por quê? Porque nosso entendimento não tem capacidade de responder tudo, de saber tudo. Nós não por essa limitação, a gente acaba a dúvida acaba se impondo no nosso entendimento, a dúvida acaba sendo irrefutável. Mas, que dúvida é essa, né? É muito parecida com o que esses pós-cartesianos falavam. Hume ele vai a primeira parte da parte cética do tratado, né, que é o ceticismo e outros sistemas de filosofia, é o ceticismo quanto à razão. E ele vai dizer o seguinte, né, lá, os intérpretes eles chamam de argumento da diminuição. Eu vou tentar, falar brevemente o que seria esse argumento, ele é bastante complexo, né, e eu não me disponho dele aqui agora.
mas eu posso falar brevemente sobre ele. Suponhamos que a gente algumas vezes na vida se enganou. O que é que garante agora que a gente não estaria enganado novamente? Por exemplo, alguma vez a gente errou sobre coisas mais simples, né, do tipo até um cálculo 3 e 4, sei lá, a gente falou 8, alguma coisa do gênero, ouviu alguma coisa e não era exatamente aquilo, e em outro momento a gente tentou corrigir aquilo, não é isso? Com algum outro juízo que a gente assegura ser mais confiável do que o primeiro. Só que essa confiabilidade que a gente dá ao juízo que corrige ao primeiro, está baseado em alguma coisa. Que outra coisa seria essa? Um outro juízo. Só o que, que dá confiabilidade para esse outro juízo? Um outro juízo. E assim há de infinito, ou seja, toda a confiabilidade que a gente dá a um juízo é um outro juízo que também poderia estar contaminado com alguma dúvida. E isso degenera todo o conhecimento, digamos assim, até esse conhecimento matemático, a uma probabilidade. E toda probabilidade, ela tem uma margem assim de dúvida e incerteza. Toda probabilidade, como ela tem uma margem de dúvida e incerteza, a gente também pode pensar que toda probabilidade pode se generalizar a uma dúvida total, ou seja, toda dúvida se degenera a nada, né?